Nossa, eu tô bem melhor agora! E graças ao primeiro vídeo dessa série, eu sei exatamente quais são as classificações e as principais armas utilizadas pelo nosso exército imune. Mas eu estou curioso para saber o que realmente acontece dentro de meu organismo. Calma! Nessa segunda parte, nós falaremos da batalha imune. Quem são os inimigos, como eles são combatidos e quais os processos envolvidos, como a inflamação, entre outros. Muito bacana! E não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações, o sininho e comentar, porque a gente adora interagir com as pessoas que estão aqui assistindo o nosso conteúdo. Valeu e bom vídeo! Vamos falar então da batalha imune, onde nossos corajosos guerreiros irão enfrentar os inimigos invasores. Porém, como podemos defini-los como inimigos? Qual a diferença entre os que fazem bem e os que fazem mal? Essa discussão já foi feita por muito tempo no passado, através de Louis Pasteur e Béchamp. Pasteur acreditava na teoria do germe, ou seja, existem sim aquelas bactérias, aqueles germes que fazem bem e aqueles que fazem mal. Todavia, em contraponto, Béchamp tinha uma visão que na verdade quem determina quem é bom e quem é mal é o meio qual são inseridos, visão esta também compartilhada por Royal Raymond Rife. Hoje em dia se sabe que ambos estavam de certa forma corretos. Nosso sistema imune irá tentar então gerar esse equilíbrio novamente ao nosso organismo. E como o sistema imune se mantém em equilíbrio? Através do combate a bactérias. Hoje em dia, as bactérias estão cada vez mais resistentes aos antibióticos, ou seja, a antibiótico terapia não é assim mais tão eficiente como era antigamente. Também combatendo parasitas. Muitas pessoas estão infestadas de parasitas. Isso pode ser um problema, tem diversos colaterais. Através do combate de vírus, existem diversos tipos, cada dia descobrem um novo. Também o combate de fungos. Não parece, mas o fungo é um ser muito complexo, é um ser inteligente. Ele engana o nosso sistema imune e acaba sendo difícil de resolver. No combate às toxinas, que podem ser duas. Podem ser as endotoxinas ou exotoxinas. As endotoxinas acontecem quando ocorre a morte, a quebra da carapaça que reveste a bactéria, por exemplo. E essa morte vai gerar as toxinas e que podem causar vários problemas no organismo. E as exotoxinas? É quando o próprio germe, o próprio patógeno produz essas toxinas de maneira a enfraquecer o seu sistema imune. O sistema imune também combate o tumor e células não selfie. Você sabia que diariamente você produz células defeituosas, células tumorais, mas isso só não se transforma em um câncer porque o sistema imune está em constante equilíbrio. Ele produz fatores que regulam isso. Então, um dos componentes do câncer é a deficiência imune. Em relação às células não selfie, é tudo aquilo que é esquisito, que é estranho ao corpo, o corpo vai achar uma maneira de reagir àquilo para lhe proteger. Faz de conta que tem um guerreiro que está circulando à procura de um inimigo. Esse guerreiro é a célula dendrítica, ou pode ser chamada de DC. Opa, avistou algo estranho, algo esquisito. Ele precisa ver se é amigo ou se é inimigo. Então ele chega perto e diz: me dá seu RG, me mostra quem você é. E para reconhecer esse antígeno, ele vai precisar da ajuda dos receptores. Existem diferentes tipos de receptores. Podemos citar, por exemplo, os TLR, ou Tool-like Receptors. Por exemplo, temos o TLR do tipo 2, que tem a capacidade de reconhecer as bactérias Gram-positiva. Da mesma forma, outro receptor, o NLR, também chamados de Null-like Receptors, também podem reconhecer as bactérias Gram-positivas.
Já o TLR do tipo 4, por sua vez, consegue ler o RG das bactérias gram-negativas. Também tem outros receptores, como o RLR ou Rig-like Receptors, que têm a capacidade de identificar, de ler o RG de vírus diversos. Da mesma forma que o TLR do tipo 3 também consegue. E todos esses receptores, esses leitores de RG, eles são conhecidos também como receptores de reconhecimento padrão. Eles estão presentes em diversas células. Podemos destacar, por exemplo, os neutrófilos. Você sabia que os neutrófilos eles são os guerreiros corajosos? Eles são os primeiros a chegar na linha de frente da batalha. Infelizmente, eles são os primeiros a morrer também. Eles se doam verdadeiramente pela luta. Esses receptores também são encontrados nas células dendríticas, ou DC, e nos macrófagos. As células dendríticas, elas têm uma missão. Elas têm a missão de apresentar o inimigo. Então, elas são chamadas de célula apresentadora de antígeno. É como se ela arrancasse a cabeça do inimigo e mostrasse aquela cara feia para todo mundo e falasse: esse aqui que a gente tem que perseguir, que a gente tem que ir atrás. E para que todos se juntem e ajudem a resolver a questão. E olha que interessante, os macrófagos também podem agir como uma célula apresentadora de antígeno. E como acontece então essa apresentação de antígenos? Acontece dentro como se fosse de um quartel-general, né? Como se fosse uma taberna dos guerreiros medievais, conhecido também como nódulo linfático. Por exemplo, dentro de um nódulo linfático, a célula dendrítica ou DC vai apresentar o antígeno, por exemplo, para um linfócito T. As células dendríticas conseguem apresentar o inimigo para os linfócitos T através de dois braços principais. O braço se chama MHC. Ele estica a cabeça cortada do inimigo e o linfócito T irá reconhecer através dos receptores chamados de TCR. Você sabe que cada pessoa possui uma personalidade diferente. A conversa então entre cada um deve ser diferente a depender do objetivo que você quer alcançar. Se, por exemplo, a célula dendrítica apresenta o antígeno via MHC, de classe 2, ele com certeza a gente sabe que ele vai estar conversando com o linfócito CD4+, também conhecido como T-helper. Se, por exemplo, o MHC apresentar o antígeno através da classe 1, sabemos que ele está preferencialmente conversando com linfócitos do tipo CD8+, também conhecido como citotóxicos. Outra ligação que ocorre é o outro braço da célula dendrítica, o braço B7, que irá se ligar com o braço CD28 dos linfócitos T. E essa ligação irá reforçar a batalha, pois ela se chama coestímulo. Ela irá gerar então um fenômeno chamado expansão clonal. O que significa isso? Vamos juntar, vamos se expandir. As células, os linfócitos, então eles começam a se expandir e se multiplicar, reforçando o exército imune. Outra coisa incrível também que acontece dessa fantástica ligação é a produção de citocinas. Citocinas são mediadores químicos, E entre eles possuímos, por exemplo, as quimiocinas. Imagina que você tem o seu vaso sanguíneo, e dentro do seu vaso sanguíneo existem as células imunes circulantes, ou seja, são guerreiros que estão ali descansando e esperando uma oportunidade para batalhar. Temos, por exemplo, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos e os próprios linfócitos. A quimiocina ela chega lá e ela recruta, ela tira essas células de dentro do vaso sanguíneo e coloca elas juntas e elas vão falar assim: vamos lutar, vamos resolver. Olha que interessante, as células TCD4+, também conhecidas como T-helpers, o nome já diz, helpers é de ajudar. Ela grita assim: eu ajudo vocês, eu vou dar arma para vocês, eu vou produzir citocinas e vou ajudar vocês a combater os inimigos. Muito interessante. E o Hulk? O Hulk não vai lutar, ele não entra nessa história.
O Hulk é os macrófagos. Imagina um monócito que está dentro do seu vaso sanguíneo, ele sai dali e ele vira um macrófago. O monócito vira um macrófago e fica muito forte e poderoso, também conhecido como Hulk, né? E o que o macrófago faz? O macrófago tem diversas funções interessantes no seu organismo. Ele, por exemplo, limpa todo o lixo celular, trabalhando dessa forma então como um gari. Ele pega a vassoura e ó, limpa tudo, fica realmente limpinho. Ele pode agir como um fagócito, né? Ele fagocita, por exemplo, bactérias, né? Entre outras substâncias desnecessárias, muito importante. Mas os macrófagos também eles não agem sozinhos. Eles gostam de chamar um grande amigo com um poder incrível para trabalhar em conjunto. Ele secreta a interleucina 12, que é como se fosse um assovio. E ele chama o seu amigo, chamado de Natural Killer. A Natural Killer ele fala, opa, eu vou te ajudar sim, macrófago. E como que ele responde ao macrófago? Ele produz interferon gama. Então existe um interplay, uma intercomunicação entre essas duas células, potencializando umas às outras. Tanto os macrófagos quanto os Natural Killers agem em conjunto, sinergicamente, para o combate de células tumorais, por exemplo, bem como as células T citotóxicas, a CD8+, que também tem uma força incrível no combate ao tumor, realmente interessante. Você sabia que o interferon gama produzido, ele cria um ambiente antiviral nas células? Ou seja, se uma célula sua foi infectada, né, com o material genético do vírus, ela não vai conseguir se propagar para as outras células devido ao ambiente antiviral por hora criado. Da mesma forma, as células T citotóxicas ou TCD8+, têm uma ação intracelular e atacam diretamente as células defeituosas infectadas por vírus. Se eu te perguntar como é que você acordou hoje, você acordou bem ou você acordou com o pé esquerdo? Porque vamos supor que você acorda e você está atrasado para o trabalho, seu chefe te dá bronca, acontece, você vê um noticiário ruim, você fica irritado, o resto do dia seu dia acaba. Porém, se você pode acordar, receber um beijo do seu amor, chegar antes da hora, receber um elogio do seu chefe, etc., você realmente passará o dia mais feliz. Ou seja, as circunstâncias ao redor definem como que você irá se sentir, como você irá se polarizar. Da mesma forma, os linfócitos T-helpers, eles conseguem se polarizar a depender da demanda. Por exemplo, eles podem se polarizar, os TH, em TH1, em TH17, em TH2, em linfócitos T regulatórios e etc. E podem também haver uma predominância desses linfócitos. Se houver, por exemplo, uma predominância de linfócitos TH1 e TH17, podemos dizer que você é uma pessoa de perfil imune predominantemente inflamatório. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. É bom porque ele pode combater de forma muito eficiente infecções, porém ele pode predispor à autoimunidade. A autoimunidade de características inflamatórias são pioradas consideravelmente neste perfil. Ao passo, pode haver a predominância também de linfócitos TH2 e linfócitos T regulatórios. Quando isso acontece, você está num perfil imune, eu posso dizer que você é um perfil imune anti-inflamatório, o que pode ser bom e pode ser ruim. Ele é ruim, pode ser ruim porque ele favorece infecções, ele não tem um poder inflamatório, né, tão eficaz no combate a infecções, porém ele ajuda muito a combater quadros de autoimunidade. Opada, então eu devo ter qual tipo de predominância? O correto é o equilíbrio entre estes dois mundos. Os linfócitos TH1, por sua vez, podem produzir citocinas, como o TNFA, ou fator de necrose tumoral alfa, o interferon gama e até mesmo a interleucina 2. Você sabia que existem estudos hoje mostrando a interleucina 2 no combate ao câncer? Pois é uma via interessantíssima para ativar, para reviver todo o seu sistema imune adormecido. Então é realmente algo a ser analisado com calma, principalmente no tratamento do câncer. Esses fatores, né, eles podem causar um recrutamento de macrófagos.
E estes macrófagos podem sofrer uma influência, né? Se eles sofrerem uma influência, né, diferenciada, polarizações diferentes podem acontecer. Por exemplo, se a influência for de um TH1, esse macrófago ele vai virar um macrófago M1, com características inflamatórias e de combate a agentes infecciosos. Se esse macrófago sofrer uma influência de um linfócito TH2, ele irá polarizar para um macrófago M2, com características de regeneração e reparo do tecido. Os linfócitos TH17 produzem, por exemplo, a interleucina 17 e a interleucina 22, que possuem capacidade muito interessante, por exemplo, no combate aos fungos. Os linfócitos TH2 produzem também a interleucina 1, 4, 5 e 13, muito importantes no combate à infestação parasitária. Se você quer eliminar parasitas, você deve estimular o seu TH2. A interleucina 4, especificamente ela, é responsável por favorecer a transformação de células beta em células plasmáticas, o qual sabemos irá produzir anticorpos. Pada, onde esses anticorpos se ligam? A pequeniníssimas estruturas presentes na superfície do antígeno, chamadas também de epítopos. Os anticorpos são capazes de imobilizar o inimigo, como se você estivesse imobilizando o bandido para favorecer o seu algemamento, ou seja, eles causam uma opsonização, eles imobilizam o agente patogênico, facilitando de certa forma a fagocitose. Os anticorpos também são responsáveis por neutralizar toxinas. Somente a imunidade adaptativa é capaz de neutralizar toxinas através da produção de anticorpos. Nós possuímos também os linfócitos T regulatórios, que vão produzir os fatores como TGF-beta e a interleucina 10, capazes de gerar um perfil tolerogênico, que vai aumentar a tolerância do organismo. Imagina se você reagisse a todo tipo de estresse na sua vida, trabalho, escola, família. Chega um momento que você vai surtar. Nessas horas, é melhor você parar, respirar, contar até 10, para conseguir avaliar e raciocinar melhor a situação e então somente agir. Caso contrário, se você reagir a todo tipo de problema de forma agressiva, com certeza você vai adoecer e, consequentemente, ter uma menor expectativa de vida. Sendo então muito importante a tolerância na sua vida, assim como no organismo. E os linfócitos T regulatórios podem ser estimulados pela interleucina 2 e eles favorecem o controle, a diminuição da autoimunidade. Nossa, que show, que bacana! Como é que eu faço para estimular esses linfócitos T regulatórios? De diversas formas. Uma dica interessante é o uso do LDN, baixas doses de naltrexona, ou também do óleo de canabidiol, popularmente conhecido como óleo CBD. E como eles agem na imunidade? Muita gente tem essa curiosidade. Ambos, tanto o óleo de CBD quanto o LDN, conseguem fazer uma mudança no perfil inflamatório, onde há a predominância do TH1 e do TH17, para um perfil anti-inflamatório, onde há a predominância do TH2 e do T regulatório, favorecendo então o controle e o tratamento de doenças autoimunes e também doenças neurodegenerativas de cunho inflamatório. E olha que interessante, o óleo de CBD é capaz de agir, combater bactérias resistentes a antibióticos, como por exemplo o Staphylococcus aureus, mostrando em estudo segurança no uso prolongado. Há outros estudos também onde o óleo de CBD vem sendo usado no tratamento de diversos cânceres. Mas cuidado, o seu excesso pode causar uma imunossupressão, prejudicando ainda mais quadros desse tipo.
Vamos falar então da inflamação, da tão incompreendida inflamação. Supomos que algum agente infeccioso, algum agente patogênico, invada o seu tecido. Este pode então ficar infectado ou de certa forma comprometido. Isso irá gerar uma resposta de inflamação, uma resposta inflamatória, que é como se você estivesse tacando lenha na fogueira. Aquele calor, aquele inchaço, aquele rubor irão ocorrer. A inflamação, preste muita atenção no que eu vou falar. A inflamação aguda é benéfica, é esperada e é necessária para uma boa resposta imune do seu organismo. Em contrapartida, a inflamação crônica é ruim. Inflamação crônica é esta presente, por exemplo, em doenças metabólicas como a diabetes e etc. Diversos fatores são responsáveis, contribuintes para a geração da resposta inflamatória. Por exemplo, a ação de proteínas do complemento, de neutrófilos, os quais irão produzir a interleucina 6, macrófagos do tipo M1 também produzindo interleucina 6, bem como estresse nitrosativo, estresse oxidativo, interleucina 1 beta e até interleucina 12. A interleucina 12 é capaz de estimular as células natural killers, que irão produzir o interferon gama, que por si só já possui uma natureza inflamatória, mas também podem estimular em um feedback positivo os próprios macrófagos, aumentando sinergicamente então este sistema. As células dendríticas são capazes de produzir o TNF-alfa, também responsável pelas vias inflamatórias. Olha que coisa interessante que eu vou lhe falar. Já ouviu falar da febre? A febre é muito importante porque é uma resposta urgente e muito eficaz no seu organismo. Você já percebeu que quando você era criança você possuía febre com uma frequência muito maior do que agora como adulto? Infelizmente perdemos essa capacidade por diversas intoxicações e infecções ao longo da vida. Perdemos nossa habilidade, nossa capacidade imune de gerar calor. E isso é muito importante, porque uma boa resposta, uma resposta imune favorável, poderosa, necessita dessa hipertermia, do aumento da temperatura corporal. O câncer, por exemplo, a célula tumoral foge do calor, foge da hipertermia, assim como o vampiro foge da cruz. Realmente interessante. Existem inclusive tratamentos chamados de hipertermia para resolver esse tipo de questão. É óbvio, febre em temperaturas muito elevadas você pode tentar controlar um pouco, mas em uma média de 39 graus é onde ocorrem as respostas mais benéficas e mais interessantes. Por exemplo, ao aumento do TNF-alfa, ao aumento da interleucina 6 e até mesmo da interleucina 1 beta, substâncias pirogênicas capazes de aumentar a temperatura. Olha só que bacana. Tudo isso, então, esse conjunto de fatores favorecem a resposta inflamatória. Vamos supor então que a sua célula, Você sabia que a membrana de sua célula é composta de ácido araquidônico que veio lá do ômega 6? Muitas pessoas evitam o ômega 6 em suas dietas, Esse ácido graxo importantíssimo, ele deve estar em equilíbrio com o ômega 3, mas ele é muito importante porque ele reveste nossas células, Nossas 100 trilhões de células. E quando a membrana é rompida, ela perde sua integridade, esse ácido araquidônico liberado pode favorecer a formação de substâncias inflamatórias, como, por exemplo, as prostaglandinas e leucotrienos, que vão gerar uma hipermeabilidade e vasodilatação lá dentro do seu vaso sanguíneo. Então o seu vaso sanguíneo vai ficar dilatado e vão abrir espaços por entre eles, uma hipermeabilidade que irá favorecer o recrutamento de células imunes, do sangue aos tecidos. Outros fatores que favorecem esse processo são, por exemplo, as próprias plaquetas. Você sabia que as plaquetas produzem serotonina, favorecendo também esse processo de hipermeabilidade e vasodilatação? Bem como células como os eosinófilos, que quando uma imunoglobulina do tipo E liga em seu receptor, ela degrada a histamina, e essa histamina também gera hipermeabilidade e vasodilatação. É claro, se você tem intolerância à histamina, se tudo libera histamina, aquela cara que tem alergia a tudo, só olha para o alimento, só olha para a poeira e já tem alergia, é uma outra questão que deve ser analisada com calma em um futuro vídeo.
E os leucotrienos, o que eles fazem? Eles recrutam as nossas células imunes circulantes, também chamadas de leucócitos, para o tecido, onde serão atraídos através das quimiocinas até o foco infeccioso, processo também chamado de quimiotaxia, que irá favorecer o combate à infecção. Mas e se o tecido estiver danificado, estiver comprometido, o que acontece? Sabe quando você leva o seu carro para dar aquele check-up, aquele geralzão? Você leva no mecânico. Da mesma forma, o nosso corpo também precisa dar aquela geral, reparar as áreas danificadas. E quem é o mecânico? Quem faz isso? São os macrófagos do tipo M2, além de outras células, claro. Mas os macrófagos M2, eles também são capazes de produzir substâncias como o TGF-beta, a interleucina 10. Você sabia que você pode estimular a interleucina 10 através do uso da testosterona? Olha que bacana! E os macrófagos M2 também produzem os fibroblastos, colágeno e etc. Tudo isso irá favorecer o reparo daquele tecido comprometido. E então, para finalizar, olha só essa curiosidade. Os macrófagos possuem receptores especiais, também chamados de scavengers, que reconhecem a LDL modificada. Opa, mas o LDL não é o colesterol ruim? Não, meus queridos, o LDL é um transportador do colesterol. Então o LDL não é o problema que vai te causar aqueles problemas cardíacos, que tanto falam, exceto quando ele está modificado. Por exemplo, ele pode estar oxidado ou glicado, sendo isso muito comum em pessoas com doenças metabólicas, como por exemplo na diabetes mellitus. E quando os macrófagos, através desses receptores, reconhecem esse T, essa molécula modificada, inicia-se o processo de fagocitose, comem ela literalmente, e entram dentro de um vaso sanguíneo que está permeável. E ao adentrar nesse vaso, forma-se uma célula espumosa, fica parecendo uma espuma mesmo, que vai favorecer a formação de placas ateroscleróticas, gerando então uma aterosclerose. O que realmente acontece dentro de meu organismo?